Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, quero em primeiro lugar agradecer a sua apresentação e, sobretudo, também o seu indiscutível entusiasmo a respeito desta matéria. Esta é uma matéria que, felizmente, tem merecido concordância genérica, tem-se gerado consensos políticos significativos a este respeito e, por via disso, Portugal tem ganho no domínio do turismo, não apenas ao nível das dormidas, dos proveitos, enfim, de todo um conjunto de indicadores e parâmetros que são essenciais para assegurar a recuperação económica do país, ainda que essa recuperação económica, desafortunadamente, não se aviste tão sólida e consistente como o Governo a previu quando da elaboração do Orçamento de Estado. Quero, todavia, tratar de um conjunto de matérias que são importantes e que devem merecer um debate aturado nesta área. Desde logo, tratar da questão do alojamento local. Como a Sra. Secretária de Estado sabe, em 2008 foi criada a figura do alojamento local e bem, com o propósito, por um lado, de responder às dinâmicas turísticas e, por outro lado, de enquadrar realidades informais sobre as quais não existia qualquer espécie de regulação, fosse essa regulação de natureza fiscal, fosse também ao nível de um conjunto de requisitos mínimos essenciais para garantir a qualidade da oferta e o exercício da atividade. Não se pode considerar, ainda que a iniciativa seja meritória, que ela tenha sido coroada de grande êxito, na medida em que, 6 anos envolvidos, o valor das unidades que foram registadas cifrava-se em 10 mil. Ora, em 2014, como a Sra. Secretária de Estado seguramente se recorda, o número de alojamentos locais, por força dos imbróglios e dos obstáculos de natureza burocrática, mereceram a revisão do anterior Governo. E essa revisão foi uma revisão que permitiu afastar esses obstáculos, torná-los menos burocráticos e, por isso, mais céleres e fiáveis, estáveis do ponto de vista fiscal, claro do ponto de vista das obrigações, e os resultados foram absolutamente expressivos. Tínhamos 10 mil unidades registadas em 2014, 2 anos envolvidos, temos 30 mil unidades registadas e, porventura, talvez a Sra. Secretária de Estado conheça números mais atuais e nos beneficie com uma informação que demonstre que esta legislação foi essencial no sentido de alavancar o número de alojamentos locais. Ora, aquilo que assistimos foi a garantia que 2 objetivos foram atingidos. Tivemos, por um lado, mais investimento, tivemos maior qualificação da oferta e também tivemos uma maior defesa do consumidor. Sabíamos que havia muitas iniciativas de natureza informal, o Algarve é talvez o exemplo maiúsculo dessa circunstância. Conseguimos trazer muitos investidores para tirá-los da economia paralela e colocá-los dentro do mercado, e isso é, obviamente, uma questão muito importante. E o que é que se ganhou e porquê é que se ganhou? Ganhou-se do ponto de vista da concorrência, ganhou-se do ponto de vista da reabilitação urbana, ganhou-se do ponto de vista da dinamização da oferta, ganhou-se do ponto de vista do reforço do padrão de qualidade. No fundo, esta iniciativa, ainda que possa ser revista e aperfeiçoada, foi boa para os proprietários, foi boa para os turistas, foi boa para o país. Ainda mais quando sabemos do grau de dificuldades que o país atravessou ao longo de 4 anos e do papel absolutamente nevrálgico que o turismo teve, não apenas no aproveitamento de recursos endógenos do país, mas também como uma força motriz da criação de riqueza, que é essencial para relançar um padrão económico que nos resgate das crónicas dificuldades que temos atravessado. Vem isto, como sabe, a propósito de um conjunto de notícias não desmentidas que vieram ao público. E essas notícias dão conta de um pesado agravamento fiscal que está previsto para o alojamento local em 2017. E esse agravamento fiscal parte, por um lado, de um pressuposto errado e, por outro lado, traduz aquilo que tem sido uma voragem fiscal do que o Governo já não consegue esconder. Quanto ao primeiro pressuposto,
Quanto ao primeiro pressuposto, há uma diferença de natureza entre o arrendamento de longa duração e o alojamento local. Basta atentar que o alojamento local compreende uma prestação de serviços, não apenas do alojamento, do mobiliário, da limpeza, da eletricidade, das roupas, das plataformas online, do check-in, do check-out, enfim, um conjunto de custos. E neste momento, aquilo que verificamos é que a moldura fiscal que está estabelecida compreende bem. A esse respeito, até a senhora Secretária de Estado amplamente deu nota que procurava assegurar uma revisão do regime jurídico que aperfeiçoasse as debilidades que se verificam atualmente e que o aproximasse do regime jurídico dos empreendimentos turísticos. Ora, aquilo que se vem a verificar com este anúncio é radicalmente oposto. No fundo, o que se trata é de equiparar o alojamento local ao arrendamento de longa duração e tal resulta, sobretudo, por um lado, está inscrito nessa lógica de garantir que quem tem iniciativa paga mais impostos. Esta é a estratégia do Governo. Quem está a dar resultado, vamos taxá-los. E, no fundo, isto é uma declinação desse princípio geral que se encontra num conjunto variado de matérias e que, infelizmente, talvez enfrentemos algumas mais no próximo Orçamento de Estado. Quem levanta a cabeça sofre e o Governo lida mal com o sucesso das pessoas e aqui está um exemplo, a menos que venha a ser desmentido, que o Governo lida mal com o sucesso das pessoas. Isto é uma machadada na confiança, na credibilidade. As pessoas fizeram investimentos, foram retiradas da informalidade, acreditaram num regime jurídico sólido, credível, que lhes oferecia condições e agora estamos a reconduzi-lo a uma realidade completamente oposta. Talvez, não sei se isso tem a ver com as eleições autárquicas, mas de uma errada percepção que 2 ou 3 freguesias de Lisboa e Porto, que podem ter problemas, que os problemas devem ser resolvidos e tratados, e do nosso ponto de vista a abertura para aperfeiçoar um regime jurídico a esse respeito, mas aquilo que verificamos é que ao invés de estarmos a trabalhar no sentido de elevar os padrões de qualidade, melhorar o serviço, defender os consumidores e reforçar a fiscalização, aquilo que estamos a fazer é alterar o enquadramento fiscal e, dessa forma, a desincentivar uma aposta que é essencial para a estruturação da oferta e qualidade da oferta turística que temos em Portugal. Espero que a senhora Secretária de Estado me dê resposta a este respeito. Mas há outras matérias que também são igualmente importantes e que eu gostaria de tratar. E esta lógica, como eu disse, inscreve-se nesta voragem fiscal. Vamos tratar do imposto sobre o património. E eu colocar-lhe-ei 2 questões a respeito de 2017 e o que é que isso implica. Desde logo, os hotéis que são são capacidade instalada e meios de produção relevantes para a nossa oferta turística e as agências de viagens, as suas sucursais, vão ser taxadas à imagem daquilo que foi anunciado para o património, sim ou não? E, por outro lado, sabemos todos que o Governo anterior tomou medidas que alguns criticam, legitimamente, seguramente, medidas que são reconhecidamente consideradas amigas do investimento. Temos, por um lado, a questão dos vistos gold, temos, por outro lado, a questão dos residentes não habituais. E estas 2 medidas foram essenciais para valorizar um vetor instrumental do reforço da oferta turística em Portugal, designadamente aquilo que se prende com o crescimento sustentado do turismo residencial, que é da maior relevância. Hoje estamos a destruir essa estabilidade e estamos a corroer os alicerces da aposta que fizemos. E, portanto, as questões que eu lhe quero pôr, por um lado, no alojamento local, é se não estamos a empurrar as pessoas para a informalidade, desincentivá-las à luz de um pressuposto errado, porque, no fundo, estamos a confundir aquilo que é o arrendamento habitacional com as matérias que se prendem com o alojamento local e a alteração de legislação não devia ser na moldura fiscal, devia isso ser, sim, naquilo que tem a ver com a melhoria da qualidade da oferta, com a estruturação do produto e com a garantia... Vai ter que terminar. Terminarei, Sr. Presidente. E com a garantia de não haver concorrência desleal e, por outro lado, se numa área que é essencial para o crescimento do país,
que é uma área significativa e que tem gerado muito crescimento e que nos abre expectativas, porque todas as áreas crescem a 2 dígitos, se estas medidas não são contraproducentes e se não são elas, se não carecem de fundamento e não são mais do que o retrato da incapacidade do Governo em tomar medidas para salvaguardar a consolidação económico-financeira do país em desfavor daquilo que têm sido medidas essenciais para garantir este crescimento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.